Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar sobre atmosfera, com a mesma dinâmica como eu apresentei para vocês no vídeo de introdução ao curso. Os conceitos gerais sobre, digamos, esse ecossistema, as principais causas, né, de poluição, de degradação causada pelo homem, né, e as tecnologias que nós temos, que nós engenheiros podemos utilizar para prevenir, mitigar, né, compensar essa degradação. De maneira geral, nessa semana, nós vamos estudar alterações da atmosfera que possuem consequências de dimensões globais. Nós vamos falar sobre efeito estufa e aquecimento global e também vamos falar sobre camada de ozônio. Nesse primeiro tópico, né, eu gostaria de apresentar para vocês um slide rápido, né, que vocês devem já conhecer, mas a composição da atmosfera. A atmosfera ela é composta majoritariamente por nitrogênio e oxigênio. Nós temos esse gráfico aqui que apresenta em vermelho a variação da temperatura da atmosfera em função da altitude, né, em função da altitude. Temos aqui um incremento dessa temperatura na região da estratosfera. Nós vamos ver que isso daí também é por conta das reações associadas ao ozônio. E nós temos também a variação da pressão da atmosfera ao longo da altitude, né? Apenas um panorama bem geral sobre a composição e alguns parâmetros da atmosfera. Nesse primeiro tópico, esse primeiro link, né, nessa primeira atividade, nós vamos falar um pouco, né, sobre dois conceitos que com certeza vocês já estão cansados de ouvir falar, que é a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria que vocês guardassem é que efeito estufa consiste no efeito natural. Um efeito natural. Sem esse efeito, a temperatura da Terra, a temperatura geral da Terra seria menos 15 graus mais ou menos. Hoje a temperatura média da Terra é 15 graus positivos por conta desse efeito. A vida se desenvolveu nessa estufa, né? Então, quando se fala de efeito estufa, imediatamente nós devemos pensar no efeito natural, benéfico na atmosfera da Terra, né? Agora, quando se diz agravamento do efeito estufa, é justamente aí que nós temos associado o termo de aquecimento global e é exatamente aí que nós temos essas preocupações associadas a emissões de gases de efeito estufa e assim por diante, né? Então é bom que nós tenhamos a distinção desses conceitos. Efeito estufa é algo natural, aquecimento global é um agravamento deste efeito natural. Nesse gráfico que eu apresento aqui para vocês, toda vez que nós formos estudar efeito estufa, nós temos que ter em mente, né, a variação, o balanço, na verdade, da radiação solar ao entrar na atmosfera terrestre, né? Então nós temos que de 100 unidades de energia solar, de radiação solar, que entra na atmosfera terrestre, cerca de 70% é absorvida pela atmosfera, como eu vou mostrar aqui para vocês, e 30% já volta para o espaço, refletida para o espaço, né? Então nós temos aqui, em função de nuvens, né, o próprio gases que existem, mas nós temos aqui 30% da radiação solar, que é refletida na atmosfera terrestre, volta novamente para o espaço no momento da reflexão. Dos 70% que é absorvido pela atmosfera terrestre, nós temos aqui que 3% é absorvido pela atmosfera em si, pelos gases que tem na atmosfera, e 51%, prestem atenção, é absorvido pela superfície da Terra. Ora, esta radiação absorvida pela superfície da Terra, ela é retornada para a atmosfera, né? Quando estudamos o efeito estufa, uma das leis que nós estudamos é a lei de Wien, né, que fala exatamente dessa radiação, né, dessa reflexão, dessa emissão de radiação por um corpo negro, né? E pela variação de temperatura nós conseguimos ter uma ideia de como que essa radiação ela é refletida.
Quando essa radiação, esse 51%, volta para o espaço novamente, ao ser, né, exatamente ao ser absorvido pela atmosfera, absorvido pela Terra, volta no formato de radiação infravermelha. Então essa radiação, esse 51% somado a esses 3% e 16%, ao voltar para o espaço, volta no formato de ondas infravermelhas. De modo que nós temos um equilíbrio em relação a isso, né? 70% de energia solar que entra e 70% que é refletida da superfície da Terra, no formato de infravermelho, grande parte no formato de infravermelho. E é justamente aí que entra o conceito de efeito estufa. Existem gases na atmosfera terrestre, né? Aqui na atmosfera terrestre, e esses gases, eles absorvem esta radiação infravermelha que é emitida pela superfície da Terra. Isso daí é algo natural. E digo mais, 90% da radiação emitida da Terra é absorvida, sabe por quem? Por moléculas de água. O aquecimento natural, o efeito estufa natural da superfície da Terra se dá pela presença de vapor de água, né? O restante é por conta de monóxido de carbono, enfim, o dióxido de carbono. Só que é fácil nós entendermos que quando nós aumentamos a quantidade de gases existentes na atmosfera, essa radiação infravermelha que é emitida da Terra, ela vai ser mais absorvida. Com isso vai aquecer mais. De maneira geral, é isso que nós chamamos de aquecimento global. Eu tenho mais gases na atmosfera terrestre, esses gases eu absorvo mais radiação infravermelha proveniente da superfície da Terra e com isso eu aqueço a baixa atmosfera, né? Então, num conceito geral, é isso que acontece em termos de balanço de radiação. 70 unidades, de 100 unidades de energia do Sol, ao entrar na Terra, 30 já é imediatamente refletida, 70 é absorvida pela atmosfera. Numa situação normal, 70 retorna para o espaço. Só que numa situação onde eu tenho mais gases, nem sempre 70 unidades vão retornar para o espaço. Vai retornar menos, né? E esse conteúdo energético ele vai ficar na baixa atmosfera aquecendo, certo? Muito bem. Por conta disso, nós temos, denomina-se, né, os gases que por condições moleculares têm o poder de absorver essa radiação infravermelha emitida da Terra, né? Esses gases eles são chamados de gases de efeito estufa. O IPCC, que é justamente o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que estuda, que faz aqueles famosos relatórios de previsões, né, ele determina quais são os gases que devem ser controlados em função desse suposto, né, aquecimento global por causas antrópicas. Então nós temos aqui a lista dos gases, né, que devem ser controlados quando se fala de aquecimento global, ou seja, o agravamento desse efeito estufa, né? E todos esses gases, para uma questão de parametrização, de comparação, todos eles são comparados ao dióxido de carbono. Colocou-se, né, deu-se para o dióxido de carbono, o famoso CO2, né, um poder de aquecimento global chamado de GWP, Global Warming Potential, de 1, e em comparação com o poder do CO2 de absorver essa radiação infravermelha e com isso aquecer a baixa atmosfera, né, eu tenho os outros gases. Ou seja, entre emitir metano e emitir CO2, é melhor emitir CO2. Por quê? Porque o metano ele é 21 vezes mais estufa que o CO2. O óxido nitroso ele é 310 vezes mais estufa que o CO2. E nós temos os carbonos hidro, né? Nós temos também os perfluorocarbonos, né? Então essa daqui é a lista que o IPCC coloca como gases que devem ser controlados para evitar esse agravamento do efeito estufa, né? O que nós temos percebido é justamente que esses gases estão cada vez mais, pelo menos esses 3 primeiros aqui, né, na
atmosfera terrestre, intensificando esse efeito natural. Isso daqui foi o último relatório, se eu não me engano, de 2007. Eu posso passar até o link para vocês depois. E em função dessas medidas, dessas observações aqui, não estou falando em termos de projeção e nem de regressão, mas observações, dados medidos, né? Nós observamos três coisas, né? Primeiro que a temperatura da superfície global, né, da Terra aumentou nos últimos anos. É perceptível isso, desde 1850 até 2000. O nível do mar também aumentou. E as calotas polares, ela tem um leve declínio. A partir dessas observações, dos conceitos que eu apresentei para vocês no primeiro slide, os cientistas começaram, né, a associar uma coisa à outra, sobretudo na década de 90, chegando a afirmar que a atmosfera da Terra está aquecendo. Agora, quando nós falamos de mudanças climáticas, claro que o aquecimento da atmosfera da Terra, o aumento do nível do mar, tudo isso daí tem efeito no clima. Quando nós falamos de mudanças climáticas, por definição, entende-se mudanças climáticas dessa maneira. Mudanças no clima que persistem por período prolongado, seja devido à variabilidade natural, seja devido à atividade humana. Variabilidade natural e atividade humana. Sabe-se que o clima pode alterar por variações naturais. Só que hoje nós temos um embate, né? O aquecimento global ele existe, a temperatura da atmosfera da Terra está aumentando. Alguns outros dizem que está diminuindo, mas eu pego o IPCC, que é uma instituição baseada em cientistas de vários países. E por esses dados medidos, a temperatura da atmosfera da Terra nos últimos anos está aumentando. Agora, a grande dúvida que tem aparecido é quem é o culpado disso? É uma variabilidade natural ou é uma causa antropogênica? Nós observamos aqui em vários continentes. O que nós temos aqui? Essa linha preta, né? E aqui falando em termos globais também, né? Em terra, em continentes e no oceano, pela linha preta, observa-se que desde 1900, no último século, né, a temperatura da Terra está aumentando, né? Na tentativa de verificar quem é o culpado, se são forças naturais ou se é o ser humano que está injetando mais gases de efeito estufa na atmosfera pelas suas atividades, né, esse grupo, né, de cientistas, eles fazem modelos climáticos, né? Ou seja, modelos computacionais, matemáticos, físicos, extremamente complexos, que tentam simular como que seria esta variação observada se apenas forças naturais existissem. Ou se forças naturais e forças antrópicas existissem. Entenda forças antrópicas como emissões de gases de efeito estufa. É interessante nós observarmos que, quando nós jogamos nesses modelos apenas forças naturais, essa nuvem azul, que é exatamente o resultado, né? Essa nuvem azul aqui, ó, que é exatamente o resultado dessa simulação, ela não segue o que foi observado em preto. Mas quando eu coloco no meu sistema computacional as forças naturais e as forças antrópicas, eu observo por essa mancha avermelhada aqui que o resultado da simulação segue o que é observado. Mais uma vez, nesses mesmos modelos, né, eu tenho em vermelho o que é observado de variação da temperatura. Jogo no meu modelo computacional apenas os fatores naturais que poderiam variar a temperatura. E eu tenho esse resultado. Observa que aqui, sobretudo aqui no final, os resultados, considerando só os fatores naturais, não seguem as observações. Quando eu coloco as forças antrópicas, eu observo que existe aqui um segmento, existe aqui uma junção, uma associação. Então, por esses modelos, a conclusão que o IPCC tem é justamente essa. Em termos de aquecimento global, ou seja, agravamento desse efeito natural, o grande culpado é o homem. Isso daqui corrobora
o que eu acabei de falar, né, referente a essas afirmações do IPCC. Exatamente nos últimos anos, onde nós temos o aumento da temperatura, é verificado o aumento da emissão de dióxido de carbono. É verificado uma maior concentração de óxido nitroso, que é 310 vezes mais estufa que o dióxido de carbono. E é verificado também um aumento do metano, que é 21 vezes mais estufa que o dióxido de carbono. Ou seja, tudo corrobora, né, chegando a essa conclusão que você já conhece, né? Mas eu quero mostrar nessa aula para vocês o porquê que se chega nessa afirmação, que o homem ele é o responsável pela variação desses parâmetros climáticos e com isso pode causar mudanças climáticas futuramente. Quando nós falamos do ser humano, né, já assumindo isso como uma verdade, que o homem que ele causa esse agravamento do efeito estufa, nós temos dois motivos para que isso seja causado. Primeiro, as emissões, que é a principal dela, né, causada pela utilização de combustíveis fósseis. Nós vamos ver aí na 9ª aula do nosso curso, quando nós estudarmos energias renováveis, que cerca de 80% da energia que se queima no mundo hoje, que se usa no mundo hoje, é proveniente de combustíveis fósseis, né, que está associado a grandes emissões de gases de efeito estufa. E depois nós temos, né, uma pequena quantidade aqui, o grande responsável, como vocês podem perceber, é a utilização de combustíveis fósseis, mas a nível global uma pequena quantidade aqui é o que nós chamamos de land use change, ou seja, mudança do uso da terra, né? Desmatamento, queimada. No caso brasileiro, quando nós olhamos o inventário de emissões de gás de efeito estufa, nós observamos exatamente o oposto desse cenário global. Os grandes responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa no Brasil são atividades de desmatamento. Muito bem. Uma das maneiras de mitigar esse aquecimento global, né, é claro que a maneira geral para mitigar esse aquecimento global é justamente diminuir as emissões de gás de efeito estufa, sob o pressuposto que o grande culpado seja o homem. Uma das maneiras de mitigar foi a tentativa, eu falo que foi porque já é um protocolo meio que desacreditado, de um protocolo de redução chamado de Protocolo de Quioto, né? Ele foi assinado, ou aberto para assinaturas em 1997. O objetivo, como diz nesse item 2, os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão de gases em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990. Né? Esse protocolo ele divide o país em dois grupos. Nos países do anexo 1, que são aqueles que são obrigados a promoverem essa redução, nesse nível apresentado de 5,2% em relação ao que esses países emitiram em 1990, e os países do não anexo 1, né, que voluntariamente podem, como fazem, né, promover projetos para redução. Ele entrou em vigor apenas em 2005, porque para entrar em vigor a Rússia teve que assinar, teve que cumprir uma certa, se não me engano, 55% dos países considerados grandes emissores deveriam assinar, e a Rússia, quando ela assinou em novembro de 2004, que aí começou a entrar em vigor. Os Estados Unidos ainda não assinou até hoje, né? Justamente por motivos óbvios. Hoje, quando se fala de uma matriz energética baseada em 80% de combustíveis fósseis, quando se fala reduzir a emissão, significa consumir menos energia. E consumir menos energia significa desenvolver menos. Por simples motivos que os Estados Unidos ainda não assinaram. Só que existem, né, em função dessa dificuldade de implementar esse protocolo, existem mecanismos chamados de mecanismo de flexibilização. Né? Como todos são culpados e todos são vítimas, afinal eu não tenho a atmosfera do Brasil, a atmosfera é uma coisa só, e as mudanças climáticas que eu ocasiono aqui, né, ou que eu promovo aqui, podem afetar pessoas de outros países, os mecanismos de flexibilização, dando ênfase para né, eles existem exatamente junção, acordos entre países que têm obrigação de reduzir as emissões ou não, né, ou um país que tem obrigação e outro não, para tentar alcançar essas metas. Entre esses três acordos eu tenho o Comércio Internacional de Emissões, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, chamado de MDL,
e a implementação conjunta. O foco que eu dou é no mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Nesse mapa, vocês observam os países que já assinaram o Protocolo de Kyoto, com exceção aqui dos Estados Unidos, que ainda não assinaram e que possivelmente não vão assinar. Quando se fala em MDL, MDL é uma metodologia de contabilização de redução de emissões de gases de efeito estufa. É o que nós chamamos de créditos de carbono, né? Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente que eu deixei de emitir. CO2 equivalente porque eu multiplico, eu não vou contabilizar só CO2, eu contabilizo a redução de CH4, N2O, aqueles outros gases de efeito estufa, e eu multiplico pelo poder estufa dele para chegar sempre a CO2. Né? Muito bem. Um crédito de carbono equivale à redução de 1 tonelada de CO2 equivalente. A ideia do MDL foi até uma ideia do governo brasileiro na época e funciona da seguinte maneira. Eu tenho um país que precisa reduzir as suas emissões. E eu tenho um país que não precisa, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país do grupo de países chamado de não anexo 1. Muito bem. O Brasil, ele pode fazer um projeto, aterro sanitário, por exemplo, né, reflorestamento, e essa redução de gases de efeito estufa geram créditos, né? Com a implantação desse projeto, nós vamos ter uma redução de gás de efeito estufa. Então, eu vou gerar créditos e esses créditos eu posso vender para um país que tem as suas metas a serem cumpridas. E esses créditos de carbono podem ser contabilizados nas metas desses países. Algo muito interessante. Quando se fala em MDL, dois conceitos muito importantes eu gostaria que vocês guardassem. O primeiro deles é o que eu chamo de baseline. Eu tenho interesse em fazer um projeto de MDL. Nossa, na minha cidade não vai ter mais carro, só vai ter ônibus. Muito bem. Então eu tenho que fazer um cenário de referência, né? Um estudo de referência. Eu contabilizo todo o transporte de veículos na minha cidade, né? Contabilizo o quanto de emissões que esse setor geralmente tem, né? Carro, moto e tal, e quanto de emissões vai ser reduzida se eu colocar só ônibus. Então eu tenho meu cenário de referência, o cenário atual, né? E depois eu coloco, né, com simulações, no caso do MDL, eu já tenho que implementar a metodologia, né? Eu coloco os ônibus funcionando e eu faço já o monitoramento dessa redução de emissões. Ora, se todo mundo começar a andar de ônibus, a emissão per capita vai diminuir, com certeza, de maneira geral, eu vou ter menos, supõe-se, né, que eu vou ter uma menor emissão de gás de efeito estufa. Então, uma redução de emissões de gás de efeito estufa. Esta redução de emissões, tendo como base o cenário de referência, a baseline, é o que eu chamo de adicionalidade. Com adicionalidade, eu consigo comprovar que houve uma redução de gás de efeito estufa. E essas reduções, essas toneladas que reduziram, né, e que vão continuar reduzindo, que é um projeto implementado, né, eu posso comercializar com outros países. Nós temos aqui nesse gráfico, né, não em termos de redução, mas em termos de projeto, você vê aqui que o país que mais tem projeto para redução de gás de efeito estufa é a China. O Brasil ainda está em 4º lugar. Em termos de qual que é o escopo desses projetos, né, principalmente a troca de energias, né, de renováveis por não renováveis, perdão, de não renováveis por renováveis, mas eu tenho aqui à disposição de resíduos, agricultura, demanda energética, reflorestamento, né, que não tem tantos projetos, no setor de transporte, muito pouco. Muito bem, pessoal, pelo que vocês viram aqui, apresentei aspectos bem gerais sobre efeito estufa e aquecimento global. Nos links que eu sugiro para vocês logo depois desse vídeo, eu gostaria que vocês acessassem esses links, justamente para ter acesso a outras informações importantes que serão cobradas nos exercícios, né, e que compõem o conteúdo programático desta aula, ok?